Daí, galera, nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre cartografia e, continuando o assunto da aula passada, nós vamos falar agora sobre escalas cartográficas e também sobre as coordenadas geográficas, ok? Lembrando então que a escala cartográfica ela também é um dos elementos cartográficos, ou seja, aquilo que precisa ter dentro de um mapa geográfico, um mapa de verdade, certo? Então nós vamos ver o que é a escala. Para isso eu vou voltar um pouquinho no mapa que a gente estava analisando na última aula. Na última aula a gente estava analisando esse mapa de densidade demográfica do Brasil e identificando nele alguns dos elementos cartográficos. Então aparece aqui embaixo, normalmente, né, dentro de um mapa aparece a escala cartográfica lá no cantinho, ou do lado esquerdo, ou do lado direito, na parte de baixo, né? E a escala cartográfica ela pode ser representada de duas formas. Primeiro, pela escala numérica ou pela escala gráfica. Alguns mapas apresentam as duas opções, ok? Para que isso também dê mais informação para o visualizador, ok? Como que funciona a escala numérica? A escala numérica, como o próprio nome já diz, ela é representada somente através de números, ok? Ela aparece o número 1, depois ela vem com 2 pontos, e atrás desses 2 pontos vem, no caso, o denominador, né, que vai trazer uma proporção entre a distância que está sendo representada no mapa e a distância real. Aqui no exemplo do desenho aparece 1 para 50 mil. É dessa forma que a gente lê a escala numérica. No exemplo de baixo aparece 1 para 500 mil, ok? Então olha só, lê-se da seguinte forma, que 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Então, um mapa que apresentar essa escala de 1 para 500 mil significa que aquele território que está sendo representado naquele mapa, ele está ali diminuído 500 mil vezes, né, para que possa caber numa determinada folha de papel. Em outras palavras, significa que qualquer medida que você consiga representar, ele consiga medir no mapa, né, de verdade, ou seja, a distância real, é 500 mil vezes maior. Então, cada mapa tem a sua escala representando, né, dando uma noção para o visualizador do mapa quantas vezes aquele território que está sendo representado ali foi diminuído. Deu para entender? Tranquilo? A escala gráfica, ela mostra mais ou menos a mesma coisa, só que de uma forma até mais prática. Normalmente a escala gráfica vai aparecer em quilômetros, ok? Então aparece uma representação dessa forma e de acordo com o mapa, né, vão ter ali números diferentes. Nesse exemplo aqui aparece o 0, o 5 e o 10 quilômetros, tá? Então, se nós utilizássemos uma régua e fizéssemos uma medição do 0 até o 5 e nós percebêssemos ali que deu 1 centímetro, significa então que nesse mapa que tem essa escala, cada 1 centímetro que você está enxergando no mapa, ou seja, a distância gráfica, é assim que a gente chama, de verdade, né, representa 5 quilômetros, ou seja, na distância real são 5 quilômetros. Né? Apenas 1 centímetro que está sendo representado no mapa, que é a distância gráfica, a distância real, né, de verdade, são 5 quilômetros. Da mesma forma, poderia utilizar o 10 quilômetros, aqui usando a mesma proporção, então na régua daria 2 centímetros, né, do 0 até o 10 quilômetros ali no desenho seriam 2 centímetros. Então, 2 centímetros no mapa, né, representa, na realidade, 10 quilômetros. Ou seja, a escala ela faz uma proporção, né, ela mostra essa proporção entre a distância que está sendo representada no mapa e a distância real. Né? Então, uma outra coisa que a gente pode falar aqui é que quanto maior for esse número, maior for o denominador, menor é a quantidade de detalhes dentro do mapa, porque significa que é um território que
foi reduzido muitas vezes. E em um território, né, um determinado mapa reduzido muitas vezes, você não tem muitos detalhes. Agora, se for aqui, ao invés, né, de uma escala de 1 para 500 mil, fosse uma escala de 1 para 50, por exemplo, isso significa que o mapa, né, ele está dando uma quantidade de detalhes muito grande e está representando apenas uma parte bem pequena, né, de um espaço geográfico, certo? Então, a escala numérica e a gráfica, ela pode conter muitas vezes alguns cálculos que são feitos, né, que caem no vestibular, caem em algumas provas aí até de concurso, para que a pessoa possa provar que ela tem realmente conhecimento e noção dessa proporção entre a distância que está no mapa e a distância real. Para isso, nós vamos fazer um exercício que vai nos ajudar a entender como que a gente pode identificar essa proporção dentro de um cálculo. Beleza? Vamos então para a questão envolvendo escalas numéricas. Um casal de turistas chilenos resolveu conhecer em suas férias de final de ano as belezas cênicas do município de Bonito, estado de Mato Grosso do Sul. Em um mapa da cidade, observaram que a distância da Gruta do Lago Azul até o abismo Anhumas era de 2 km. No mapa, a medida estava em 2 centímetros, o que nos permite afirmar que a escala cartográfica era de... E ali aparecem as opções. Vamos lá então, galera. Para resolver esse problema de escala cartográfica, a gente precisa primeiramente identificar no problema quais são os dados que ele me traz. Então, no problema, ele me traz uma seguinte informação, de que a distância real em questão ali no enunciado é de 2 km. Então, nós vamos apontar distância 2 quilômetros. E ele também me dá a distância gráfica. Ele me diz que no mapa a medida aparece como 2 centímetros. Esse a gente vai chamar de D minúsculo, que é a distância gráfica, que é de 2 centímetros. E aí o problema está pedindo, né, que eu encontre a escala. Quanto é essa escala? É importante a gente ter noção de toda a relação existente nesse tipo de problema. Ele pode me pedir a distância gráfica real ou a escala. Então, a gente pode fazer um triângulo que vai me dar essa proporção. Como que eu posso traduzir esse triângulo? Que para eu encontrar a distância real, eu multiplico a distância gráfica pela escala, né? Como eu não tenho aqui a escala, o que eu quero encontrar, na verdade, é ela mesma, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Dividir a distância real pela distância gráfica. O único detalhe aqui que a gente precisa atentar é que as duas unidades medidas têm que ser iguais. Então, 2 km eu passo para centímetro. Como que eu faço isso? 2 km eu tenho 3 zeros para se transformar em metro, ok? E mais 2 zeros para se transformar em centímetro. E aí eu divido isso por 2, né? E aí, então, meu resultado, então, fica 1 para 100 mil. Que lá na questão, alternativa E, 1 para 100 mil, ok?